Quer dizer que houve uma morte financeira de Alexandre de Moraes. Será que é isso mesmo? Essas notícias que saem dizendo por aí? Bom, hoje a gente vai explicar essa chamada Lei Magnitsky global dos Estados Unidos. Bom, Magnitsky, professor, isso é terrível, meu inglês é terrível, mas vamos explicar essa decisão que trouxe, de certo modo, algumas sanções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Essa ação ela foi oficialmente anunciada na quarta-feira, dia 30 de julho de 2025, pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos por meio da OFAC. E aí, vamos lá, vou traduzir isso aqui de maneira bem simples para que você entenda. Bom, e aí, morte financeira? Velho, eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui de Estratégia de Carreira Jurídica. Quero lhe convidar a você se inscrever aqui no nosso canal, comentar. Nós estamos diante da Semana Nacional das Carreiras Jurídicas, um período que, inclusive, é uma grande promoção para você conhecer nosso livro digital interativo, para você conhecer os nossos cursos, para você ter aulas gratuitas aqui no YouTube, conosco mesmo. Então se inscreve aí no canal, se você gostar desse comentário aí, para você não ver um bocado de manchete ruim aí, a gente vai tentar te explicar de maneira contundente o que é que foi isso. Professor, quer dizer que Trump, ele, enfim, criou uma lei Magnitsky. E qual é a origem dela? De onde é que vem isso? Calma, não foi isso não. A origem dessa lei, ela foi de dezembro de 2012, né? Durante o governo, né, de Barack Obama, ele teve a ideia de punir pessoas responsáveis pela morte de um advogado russo chamado Sergei Magnitsky em 2009. E aí, com a emenda de 2016, né, houve um Global Magnitsky Act, que significa que isso passou a permitir sanções contra indivíduos estrangeiros por corrupção ou por graves violações aos direitos humanos em qualquer parte do mundo. Beleza, professor. E quer dizer que, então, o governo americano pode fazer o que ele quiser. Qual a fundamentação, qual a base disso? Bom, a base jurídica, e aqui eu estou falando do direito americano mesmo, ele se dá por meio de um chamado Global Magnitsky Human Rights Act. Em resumo, deixa isso para lá, tá? Isso foi incorporado, né, ao NDA-FY 2017, que é como se fosse uma constituição, uma lei, melhor dizendo, americana, né? E ele autoriza, de certo modo, sanções via ato administrativo. O mais importante é isso, são sanções por um ato administrativo. O que, professor, entenda, não há necessidade de um processo judicial nos Estados Unidos para que se imponha essas sanções. Ou seja, não precisa passar pelo Poder Judiciário. Pode ser feito pelo próprio Poder Executivo. E é interessante que ele fala que isso foi feito, né, junto do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos por meio da OFAC. Professor, o que é a OFAC? OFAC. É Office for Foreign Assets Control. Terrível seu inglês. Eu sei que é, mas eu não quero que você fique no meu inglês, não. Eu quero que você entenda que essa OFAC, no fundo, o que ela é um órgão vinculado ao Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. E esse órgão, ele é responsável por incluir pessoas nessa lista especial, né, que vai ser aplicado essas sanções. Tá, professor, eu entendi mais ou menos, eu não sei quais são as sanções, mas a primeira pergunta, para eu que não estou entendendo nada, né, eu estou aqui, não sei nada, pesquiso nada de política, mas por que o ministro Alexandre de Moraes? Bom, eu não estou trazendo a fundamentação jurídica que foi trazida no ato, porque ele ainda não foi divulgado, tá? Mas, segundo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, isso aqui é notícias mesmo, ele diz que Moraes teria assumido a responsabilidade de ser um juiz e também ser um júri numa caça às bruxas ilegal, abre aspas e fecha aspas, contra cidadãos e também contra empresas dos Estados Unidos e também empresas do Brasil, com censura, com detenções arbitrárias e processos politizados, incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele mescla aqui dois tipos de assuntos, tanto assuntos que tocam empresas americanas, como ele toca em aspectos de liberdade de imprensa, ou enfim, de informação, a censura, como também, de certo modo, uma perseguição política contra o ex-presidente. Essas são as fundamentações do secretário de Tesouro, tá? Em seguida, Marco Rubio, que é o secretário do Estado, ele chegou, inclusive, a revogar o visto de Alexandre de Moraes e, segundo, ele trouxe alguns outros ministros do Supremo, que são aliados próximos, citando que havia preocupações com a liberdade de expressão, especialmente diante de medidas contra plataformas como o X, o antigo Twitter, e o Rumble, né? Que é também outra rede social. Tá,
tá, professor. E eu vou botar só as notícias aqui para você perceber. Mas quais são, de fato, as sanções previstas? Será que é uma morte financeira de Alexandre de Moraes? Ora, de maneira resumida, eu posso te dar 4 sanções previstas e eu vou esmiuçá-las. A primeira das sanções previstas, de maneira geral, é que haja o congelamento de bens e também de contas bancárias em território ou instituições financeiras dos Estados Unidos. Essa é a primeira sanção. A segunda sanção é a proibição de transações com cidadãos e empresas americanas. Ele não pode transacionar com empresas americanas, nem cidadãos. Terceiro, o cancelamento do visto e a proibição de entrada nos Estados Unidos, algo que em tese já tinha sido feito. E o quarto é que se trata novamente de um ato administrativo que inclui nessa lista de sanções e que dispensa um processo formal. Não precisa de um juiz. É suficiente uma avaliação do governo americano. Tá, mas quais são as consequências um pouco mais aprofundadas disso? Bom, veja, segundo a minha pesquisa, o que a gente chama de bloqueio de ativos e bens é talvez a principal medida. É esse congelamento de bens e ativos nos Estados Unidos. Isso significa que dinheiro, imóveis, participações societárias ou qualquer recurso financeiro que seja mantido em território americano ou em instituições que operam sob jurisdição dos Estados Unidos vão passar a bloquear esses bens do ministro Alexandre de Moraes. Por exemplo, indivíduos russos que estavam envolvidos na morte, né, desse CG Magnitsky, eles tiveram suas contas congeladas e seus bens nos Estados Unidos bloqueados quando foram incluídos nessa lista, né? Em relação a Alexandre de Moraes, isso significa que quando ele entra nessa lista, qualquer ativo seu nos Estados Unidos vai estar congelado ou vai estar barrado a sua movimentação. E também que essas empresas e cidadãos americanos não vão poder transacionar com ele. E aí a nossa segunda sanção, que é essa proibição de transações com norte-americanos, é que uma pessoa sancionada não pode negociar nem fazer negócios com cidadãos, empresas ou entidades americanas. Então isso abrange contratos comerciais, investimentos, serviços financeiros ou até o uso de sistemas bancários, né? Novamente, isso é uma sanção imposta unilateralmente e automaticamente com base nessa autoridade dessa OFAC. O terceiro é o cancelamento de visto e proibição de entrada nos Estados Unidos. A sanção inclui que seja revogado ou seja recusado vistos e que vede totalmente a entrada dele nos Estados Unidos. No caso de Alexandre de Moraes, o seu visto foi efetivamente cancelado, né, impedindo, portanto, que faça qualquer tipo de viagem ou operação em solo americano. E, por fim, é possível também que haja multas civis e penalidades por descumprimento. Se as empresas ou se os cidadãos americanos eles violem essas restrições, eles podem ser penalizados civilmente ou criminalmente, conforme as diretrizes de aplicações de sanções econômicas. E um grande ressalva interessante, não é necessário provar a intenção. Trata-se de uma responsabilidade objetiva. Basta que uma empresa americana ou uma pessoa faça um contato não autorizado com uma pessoa incluída nessa lista, que ela vai ser sancionada e, consequentemente, ela vai pagar uma multa civil ou uma penalidade por descumprimento dessas obrigações. E somente para você saber, professor, já teve outros exemplos práticos de aplicação? Já, né? Teve o caso Navalny, ou seja, que 4 agentes da inteligência russa eles foram sancionados pela tentativa de assassinato, né, desse Alexei Navalny, né, que foi, de certo modo, os bens dos Estados Unidos foram congelados, né, e foram proibidos de transacionar. Também teve os executivos do cartel venezuelano, né, o cartel de los Soles, e os líderes do grupo tiveram seus ativos congelados. E também teve o caso Viktor Orbán, enfim, que era um chefe de gabinete do premier húngaro, né, que foi sancionado por corrupção. Então ele também teve seus ativos bloqueados. Então, em resumo, professor, esse Global Magnitsky Act, né, é com base num ato executivo, vamos dizer assim, que confere ao Tesouro dos Estados Unidos a autoridade para listar indivíduos que estejam envolvidos em corrupção ou violação grave de direitos humanos. Novamente, não é necessário processo judicial americano, tá? Basta que haja um ato administrativo para aplicação imediata e automática dessas sanções. Essas medidas, novamente, se aplicam a ativos, transações e vistos, mas que tem um efeito restritivo, de maneira que é eficaz, mas é somente quando envolvido a jurisdição americana, tá certo? Muito cuidado com isso, né?
No caso de Moraes, as sanções americanas equivalem a uma restrição severa de sua mobilidade internacional, também recursos e capacidade de operar com sistemas financeiros globais, mesmo que não exista qualquer condenação formal no Brasil. Eu não tenho dúvidas que isso aqui é muito importante para os concursos que caem em direito internacional, tá? E também até que toca o direito constitucional, até para a gente ver até onde isso pode ser feito. E também para que vocês consigam ver e visualizar esse ato com mais profundidade, não com essas notícias que a gente vê por aí. Espero que você tenha gostado, comente aqui se você gostou. Eu vou adorar saber aqui se você, enfim, conseguiu aprender alguma coisa. Muito cuidado, não é necessário processo judicial americano, é apenas um ato administrativo para aplicar. E isso vale de maneira imediata e automática essas sanções.